Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor, te agradecemos por esse tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem se manifestado na nossa vida de maneira grandiosa. E hoje, Pai, comemorado o Natal, mas a palavra do Senhor, meu Deus, precisa ser ministrada com zelo, com temor, com intrepidez. A tua palavra precisa ser ministrada, Pai, cada vez mais, culminando, ó Pai querido, com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vindo nos buscar. Estamos, ó Pai, não vivendo mais um ano, mas estamos, ó Pai querido, tendo um dia a menos para a volta do Senhor. Nós louvamos o teu nome, Pai, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem estado conosco a todo tempo. Obrigado, meu Deus, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam o Senhor, graças a Deus, glória a Jesus. Cumprimenta a pessoa aí que está do teu lado, fala com ela a paz do Senhor Jesus. Se eu não te vi hoje, Feliz Natal, Feliz Natal, próximo ano novo nós vamos desejar domingo que vem, hein? Glória a Jesus. As crianças vão para a escolinha agora. Palavra do Senhor aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, glória a Jesus. Nós estamos aqui para adorar, para render graças ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem estado conosco. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. A palavra do Senhor, ela fala assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vou ler mais uma vez, só vou diminuir aqui um pouquinho. Amém. A palavra diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Queria pedir para um dos intercessores ficar do lado de cá. Amém? Ficar do lado de cá, o outro aqui e o outro aí atrás. Amém? Podeis assentar. Queridos irmãos, simpatizantes da nossa fé, aqueles que nos ouvem, nos assistem pelas mídias sociais, aqueles que nos ouvem pelo rádio, eu quero, nessa noite que é comemorado o Natal, mas poderíamos dar aqui uma palavra sobre o nascimento de Jesus e tal, mas todos nós sabemos que o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, é uma data um pouco fictícia, porque na verdade Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Então a gente não tem muito esse apego a essa data comemorativa, assim. A gente cumprimenta as pessoas com Feliz Natal, porque a humanidade toda comemora isso, né? Mas a data efetiva do nascimento não é 25 de dezembro, né? A palavra diz que quando Maria foi visitada pelo anjo, Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Melhor, no 6º mês ela foi visitada. Então, se você fizer a conta, não daria dezembro, né?
Agora temos que olhar também que o calendário judaico é diferente do nosso, né? Então, amados irmãos, deixando os pormenores de lado, vamos para o que interessa, né? Vamos de pão agora, vamos de alimento, né? Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui em Coríntios, que aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Nós temos visto, e vocês devem também estar observando isso, um esfriamento espiritual no seio da igreja. As pessoas têm se esfriado, e eu não estou falando só da fonte de água viva, estou falando no âmbito cristão em geral. Nós temos alguns países que a França, por exemplo, né, já é praticamente toda islamizada, né? Todo o Islã entrou com muita força ali. Nós temos visto a religião que mais cresce no mundo hoje é o islamismo. E nós temos o islamismo radical, né? Que é aquele que mata cristãos, etc. e tal. E nós, como cristãos, nós temos deixado as coisas do mundo chamar mais a nossa atenção do que a palavra de Deus. Nós temos lido pouco a palavra, temos nos alimentado pouco da palavra, nós temos pregado pouco a palavra. E hoje, por exemplo, nós estamos aqui e a palavra do Senhor vem nos dizer o quê? Que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Muitas pessoas, elas colocam uma capa de santidade, uma capa de não, eu sou super-homem, eu aguento qualquer coisa, mas no primeiro vento que vem, ele cai no chão. Falta de alicerce. Ontem nós conversávamos lá em casa dizendo que a igreja hoje, ela tem um alicerce mais forte, ela tem um alicerce mais pesado, mas a apostasia, amados irmãos, ela é bíblica. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas iam se apostar da fé. E o que é a apostasia? É só o esfriamento espiritual? Não, é servir a Deus de qualquer maneira. Eu quero servir a Deus no dia que me der na telha, eu vou na igreja, eu canto, eu louvo. Eu vou servir a Deus, não, de qualquer maneira, livre, assim, de tal, tranquilo. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer um serviço pela metade. Deus não quer um levita que vem e louva pela metade. Deus não quer um pregador que chega aqui e passa o mel na boca de todo mundo. Não, Deus quer que a palavra seja pregada com intrepidez, com ousadia, com unção, com retidão. Por isso que nós devemos, amados irmãos, vigiar naquilo que fazemos. Porque aquele que se acha que é o poderoso, que está, não, que eu estou bem, eu estou forte, ele pode cair a qualquer momento. Eu costumo dizer que Satanás, ele não vem para cima de você com murro e soco, não. Ele vem para cima de você, começando lá, igual o cupim, começa a comer lá no pé. Vai comendo pelas beiradas, e vai ali, vai aqui. Quando a pessoa vê, a pessoa está oca por dentro. E a palavra diz que não vos sobreveio tentação não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Quantas vezes você achou que você não ia aguentar a prova? Você não ia aguentar a prova, não, você não ia aguentar a tentação. Nossa, tentação, não estou aguentando, o negócio está... Tem muita gente que confunde prova com tentação. Tentação vem do diabo. Mas o próprio Deus fala que Ele não permitirá que nenhum de nós seja tentado de forma que nós não venhamos a suportar. Mas como que nós podemos falar assim, mas Deus, como é que o Senhor sabe que eu vou suportar essa tentação? Meu Deus, pastor, como é que eu vou suportar? Primeira coisa, você tem que buscar intimidade com Deus. Segundo, buscar santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Terceiro, você tem que mortificar a sua carne, jejuar, orar, buscar, falar com Deus, não ficar sendo aquelas vaquinhas de presépio que vem na igreja, senta no banco e não abre a boca, não fala nada. O culto pegando fogo, Deus operando maravilhas, levantando ali pessoas, e batizando pessoas, e você está lá, vá.
travado. Não vai para frente nem para trás. Pior que a mula de Balaão, pacou lá, não vai de jeito nenhum. E aí fica difícil. Porque Deus, Ele não vai deixar o diabo tentar você de uma forma que você não suporte. Mas para você suportar, existe uma regrinha na palavra de Deus, que diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você não se sujeita a Deus, meu amigo, você já está com meio caminho andado para afundar. Se você não se sujeita a Deus, se humilha diante de Deus, fala com Deus, expõe a Deus aquilo que você está passando, e coloca Deus no centro, você viver no centro da vontade de Deus, você não tem como resistir ao inimigo. E tolo é aquele, no exército a gente aprende isso, tolo é aquele que não aprende com o erro dos outros. Quantas pessoas que vocês conhecem que pregavam o Evangelho, que cantavam, que eram levitas, que eram pregadores do Evangelho, e hoje estão caídos? Não vigiaram, acharam que o status do cargo era maior do que a própria palavra. Ah não, porque eu fui consagrado a isso na igreja e tal, e aí quando ele é consagrado, ele sobe na gilete, aí ele acha que ele pode lamber a mão na cara de todo mundo, tratar as pessoas com falta de educação, tratar as pessoas de qualquer maneira, se esquecendo que nós somos uma parte do corpo de Cristo. Quando você é levantado a alguma coisa na igreja, algum cargo na igreja, tenha em mente uma coisa: trabalhar para o Senhor é privilégio, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Às vezes a pessoa chega na igreja, ela chega na igreja, está lá 1, 2, 3, 5, 10 anos, 5 anos na igreja, e ela não foi levantada a nada. E ela fica pensando: poxa, mas aquele camarada, aquela menina chegou ontem e já foi levantada ao diaconato, ao obreiro, etc e tal. Meu amigo, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Você pode ter o chamado, mas se você não passar pela prova do chamado, você não vai ser escolhido para administrar nada. Porque Deus, Ele dá uma dracma para você, Ele dá uma dracma para você cuidar, e ao invés de você multiplicar aquela dracma, você enterra aquela dracma, perde aquela dracma. Deus te dá um talento, e você acha que aquele talento só está bom, você não busca mais nada. Não, eu sou diácono, então acabou, sou presbítero, lá, chegou. Não, você tem que buscar mais, você tem que buscar mais. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais o Senhor levantar você na casa dele, mais você será cobrado. Agora a palavra do Senhor diz que há utensílios para a honra e há utensílios para a desonra. Tem pessoas que são levantadas e começam muito bem. E começam muito bem, elas têm ideias, elas querem implantar as ideias dela e tal, só que ela esquece de uma coisa. Uma coisinha simplesinha, desse tamanhozinho assim. Ele esquece de dobrar o joelho no chão e perguntar ao Senhor se aquela ideia está no coração de Deus. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu tenho autoridade para fazer aquilo que eu quiser aqui, só que tem um detalhe: se eu fizer alguma coisa de mim mesmo, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então nós vamos orar primeiro. Nós vamos orar. Estamos hoje levantando alguns irmãos que vão assumir cargos importantes dentro da igreja, que vão estar na intercessão, que vão estar nos jovens, que vão estar nas mulheres, que vão estar no Jesus é o nosso convidado, etc e tal, e vão estar trabalhando na igreja. Mas saiba de uma coisa: é privilégio. No dia que você achar que é uma obrigação, chega perto de mim e fala: pastor, não quero mais. No dia que você achar que é obrigação, chega perto de mim e fala: pastor, eu não quero mais. Não vou ficar com raiva de você, não vou ficar de mal. A gente é adulto, né? Mas a gente entende que tem pessoas que não têm estrutura para liderar.
Existem pessoas que ao invés de liderar, e o líder é aquele que as pessoas querem seguir. Então existem pessoas que não sabem liderar, e quando ela não sabe liderar, ela machuca pessoas, ela fere pessoas. Isso é a começar do pastor ao menor. Se eu não souber ouvir os problemas das ovelhas que o Senhor me deu, ao invés de cuidar, eu vou machucar. Agora, também temos que entender o outro lado da moeda. Tem pessoas que adoram o amor, mas ela não gosta da correção. E o pastor, amada igreja, talvez vocês vão escandalizar com o que eu vou dizer aqui. O pastor não está aqui para ser amigo de ninguém, não. O pastor está aqui para cuidar das ovelhas do Senhor. E ele dará conta de cada alma que está aqui dentro. É lógico que nós amamos os irmãos, mas nós não podemos confundir o amor ágape do Senhor, de cuidar, com o irmão chegar aqui e me dar um tapa na minha poupança. O irmão me desrespeitar, eu falo para fazer determinada coisa, a pessoa faz o contrário. A pessoa se levanta numa rebelião dentro da igreja. Quem está no grupo da igreja aqui? Quem leu a reflexão que eu postei sobre rebeldia? Todo mundo leu aí, né? Quem não leu está errado, viu? Tinha que ter lido. A rebelião nasce no coração de uma pessoa. Nasce no coração de uma pessoa. E essa pessoa vai começar buchicho no ouvido de um, buchicho no ouvido do outro, e talvez aquilo que a pessoa que está recebendo essa informação não está vendo, ela começa a ver. Ah, mas o pastor, ele é chegado demais do Bruno. Ah, o pastor é chegado demais do Sr. Zé. Vai na casa do Sr. Zé, mas não vem na minha casa, o que será que está acontecendo? Aí ele começa a falar, o pastor está fazendo acepção de pessoas. Aí ele chega na irmã Edivânia, que mora lá na roça, chega na vida da Carol, chega na vida do Atos, e ali começa a se levantar uma rebelião dentro da igreja. Só que quando se levanta uma rebelião dentro da igreja, o próprio Deus nos mostra, e aí o que acontece? Aquela pessoa será tratada como tal, como rebelde. E a rebeldia, segundo a palavra de Deus, é como pecado de feitiçaria. E no arraial do povo de Deus não pode haver fogo estranho. Não pode haver alguém que queira ser maior do que o outro. Estamos todos no mesmo patamar. A diferença é que eu sou pastor dessa igreja, o outro é diácono, o outro é presbítero, o outro é missionário, o outro é membro, o outro é líder de alguma coisa. Quando você não está nem aí para as determinações que são passadas para você, já fica provado que você nunca será um líder. Você pode ser até chefe, mas líder você não vai ser. E nós temos que entender, amados irmãos, que aquele que está sujeito a cair é exatamente essa pessoa. Sabe por quê? Porque a rebelião, a rebeldia começa pelo orgulho. Fica de pé aí, senão você vai dormir aí. Então, tá cochilando aí, bebe um copo d'água lá, meu filho. Então o que acontece? O que acontece? A pessoa começa com aquele orgulho, e aquele orgulho vai trazer uma síndrome chamada síndrome de Lúcifer, porque Lúcifer caiu pelo orgulho, pela soberba, por querer ser melhor do que os pares dele. Por isso que ele caiu. Talvez vocês pensem assim, pastor, mas o cara chegou hoje na igreja e vai se levantar, mas a gente está olhando a vida da pessoa, a gente está analisando a vida da pessoa, a gente vê que é uma pessoa de oração, uma pessoa que tem um testemunho. Altar e os demais postos da igreja, eles não podem ser tratados de qualquer maneira. Agora, uma pessoa pode deixar de ser um utensílio de ouro na casa do Senhor, um utensílio para proveito na casa do Senhor,
e virar um utensílio de desonra, a partir do momento que o orgulho lhe sobe a cabeça. Então a palavra fala que não virá tentação que o Senhor vai permitir uma tentação que nós não vamos conseguir suportar. Eu falo que um dos ministérios mais visados dentro da igreja está aqui, ó, Ministério de Louvor. É um dos ministérios mais visados, é onde mais cai. Vem um menininho bonitinho, aí ele pega e está tocando aqui, o óculos, pega o violão e tal, aquele negócio todo. Aí a menininha está sentada ali, nossa, ele canta demais. Aí chega perto dele, nossa, mas como você canta bem. Aí ó, começa, nossa, além de cantar, ele pintou o cabelo de loiro. Aí, uau. Nossa, mas agora ele está fazendo musculação, menino, olha como é que ele é chique, né, Laranja? Como é que ele é chique e tal. Daí a pouco o cara está insuflado, e ao invés do cara estar louvando o Senhor, ele está fazendo show aqui. Quantos levitas eu já vi cair? Quantos levitas eu já vi cair? Se você for para o meio secular, para o meio gospel, aliás, poderíamos citar vários aqui. Não vou citar por uma questão de ética e uma questão de pré-julgamento. Mas até do hino mais alto que a Né falaram esses dias, que é um hino racista. Um hino que foi composto por um cara que morava numa região lá, que lutava contra o racismo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O que está falando de preto aqui? O que está falando de raça aqui? Não está falando nada, está falando que se eu lavado no sangue de Jesus, eu vou ser mais alto que a neve mesmo. As vestiduras que o Senhor vai colocar em nós, vestiduras brancas, incorruptibilidade. Aí as pessoas acham, não, que não pode, porque não sei o que, etc e tal, e começa a falar um monte de bobagem na internet. E aí vem outros que defendem, que continuam. Estudar teologia é muito bom. Ontem eu estava conversando, não sei com quem, acho que é com a Lavínia, não sei o que eu estava falando. Depois que a gente estuda, que a gente prega o Evangelho, e você está sempre pregando e tal, você vê a quantidade de bobagem que tem gente falando por aí. Outro dia teve um determinado cidadão aí que falou que a Bíblia tinha que ser atualizada. Eu acho que o cara perdeu a noção. Perdeu a noção do perigo de falar uma bobagem, porque a Bíblia fala que qualquer coisa que foi acrescentada nela, a gente vai sofrer os ais do que for acrescentado aqui. Aí o cara quer atualizar a Bíblia. Brincadeira, né? Brincadeira. Um livro inspirado por Deus, e o cara quer mudar a Bíblia, ele quer tirar. Sabe o que é a verdade? O que é? É que a pessoa quer tirar aqueles textos que para eles são polêmicos. Homossexualismo, adultério, pecado. Ele quer tirar. As pessoas querem ser crentes hoje, mas elas querem assim, não, eu vou para a igreja, coloco minha roupa bonitinha, vou para a igreja, pintei meu cabelo, tomo um banho, passo um subacol, beleza, e vem para a igreja e tal, tranquilo. Chega aqui, ela senta aqui, mas quando ela bota o pé do lado de fora, ela quer continuar no adultério, ela quer continuar na prostituição, ela quer continuar enchendo a cara, ela quer continuar fumando, ela quer continuar fazendo fofoca dos outros, ela quer continuar desse jeito. Esse evangelho não cabe aqui para nós. Para nós que aceitamos a Cristo verdadeiramente, esse evangelho não serve para nós. Esse evangelho do tudo pode, esse evangelho do vem como está e continue como está, isso não serve para nós. Sabe por que não serve? Porque no céu não entra de qualquer maneira. No céu não se entra de qualquer maneira. Aí a pessoa pega e fala, pastor, mas eu não resisti à tentação. Aí eu vou contar uma experiência aqui que um pastor contou lá na igreja uma vez.
que eu converti, ele falava assim: não, mas aí o cara vai namorar com a menina, aí ele coloca aquelas músicas dentro do carro, mais apaixonada, né? E tal, aquelas músicas apaixonadas, aí beleza, né? Tá lá, aí termina que a menina fica na fossa. Aí ele quer ouvir aquelas mesmas músicas que ele ouvia, né? Antigamente, aí o pastor, não, coloca lá, Rua de Cruz, Serigil e tal. Põe umas músicas lá, cristãs, da harpa lá, para ele a cantar. E para de viajar no passado. Tem pessoas, como diz a Fernanda Brum, que atraem o mal para si. Atraem o sofrimento para si mesma. Buscam o sofrimento lá no mundo para si mesma. E eu fico olhando como que o povo está cru de Bíblia, como que o povo está ruim de Bíblia. E vou falar outra coisa aqui que talvez vai escandalizar os irmãos, me perdoa, mas tem que falar. Eu acho que essa geração que nós estamos hoje de crente é a pior geração que já teve. É a pior geração, sabe por quê? Porque lá no tempo de Jesus lá, as pessoas morriam crucificadas. As pessoas não tinham carro para poder andar, para sair para o culto, não. Jesus não tinha isso aqui para pregar, não. E a palavra diz que era 5.000, que era 7.000. Pedro fez um discurso, 3.000 almas foram convertidas. Você acha que ele usou isso aqui? Vocês acham que usou ou não? Não usou. A geração de hoje tem internet. Tem culto 24 horas por dia na televisão. De tudo quanto é igreja que você quiser. Católica, espírita, protestante, evangélico. Tudo tem lá. Outro dia eu estava permeando uns canais lá. Achei até um culto da Umbanda lá também. Tem tudo lá para você ver. O que você quiser ver, você tem. Mas aí a pessoa, sabe o que acontece? A pessoa acostumou a chegar na igreja e ter ali 5, 6 pessoas que são os pilares da igreja. 5, 6 pessoas que são os faz-tudo da igreja, os carregadores de piano da igreja. Acostumou. Então ela senta aí, para ela está de boa. Ela escuta a palavra, levanta, Pai do Senhor, somos um no amor de Jesus, tchau, vai embora. Mas os pilares estão lá orando, os pilares estão lá jejuando, os pilares estão lá subindo o monte, os pilares estão lá orando pela igreja o tempo todo. Nós temos que parar com esse negócio, com essa mesmice, de ficar vivendo a mesma coisa todo dia. Cada dia que você vem na casa do Senhor é uma experiência nova que você tem que viver. Tem gente que, se a gente perguntar assim, quem tem um testemunho para contar? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Aí eu fico impressionado de ver como que a pessoa tem 50 anos de idade, 20 anos de idade, 15 anos de idade, e não tem testemunho para contar. O Benjamin, filho da irmã, contou o testemunho na escolinha. Ele contou o testemunho ali de cura. Ele contou o testemunho. E tem um monte de gente aqui que não tem um testemunho para contar. Eu não entendo isso, não entra na minha cabeça. Só você levantar de manhã já é um milagre de Deus na vida. Às vezes você está lá, você nem percebe, igual a Pâmela ontem falou lá, né? Quando a minha filha estava doente, eu orei por ela, pela cura dela, e depois eu não lembrava que eu tinha orado pela cura dela. As pessoas têm que parar com essa apostasia de achar que o diabo tem mais precedência em cima da sua vida do que do outro. Quando se levanta o inimigo, se levanta o defensor também. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou que viria um Consolador, e o Consolador está aqui. Uma das funções dele é dar força na hora que você está orando. Ele está ali com você, orando junto ali, levando a sua oração. E na hora que você não consegue mais orar, que acabou as lágrimas, acabou as palavras, ele vai até o Senhor com gemidos inexprimíveis, falar de você lá. Chega lá e fala: olha lá, Senhor, olha lá o Atos, ele não tem mais palavra, não tem mais lágrimas, mas eu estou aqui para interceder por ele. Precisamos fortalecê-lo. Mas tem gente que não, no primeiro vale que vem, ele baqueia.
No primeiro vale que vem, ele joga tudo pro alto e não quer saber da igreja, que ele acha o seguinte: ele veio para a igreja, e depois que ele veio para a igreja, tudo deu errado na vida dele. Não é assim. É que no mundo tereis aflições, mas como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Quem é crente de verdade, carregador de cruz, expulsador de demônio, aquele que cura os enfermos em nome de Jesus, sabe disso. E você pode estar mal do jeito que for, porque no dia que você está mais esquisito dentro da sua casa, você está mais passando prova, é que chega alguém e pede para você orar para ele. No dia que a pessoa está mais arrebentada na casa dela lá, sendo oprimida lá, a pessoa chega: ô irmão, eu vim aqui porque eu creio que o Senhor pode falar através da sua vida. Aí você pega e olha para a pessoa: meu Deus, eu estou arrebentado. E aí você começa a orar para a pessoa, e a glória do Senhor vai entrando naquele lugar, e você começa a ficar cheio, começa a falar em línguas estranhas. Daí a pouco você está pulando, daí a pouco você está impondo as mãos na pessoa, e está repreendendo o mal ali, e a pessoa sai com outra vivacidade, a pessoa sai alegre. E aí você vê que o inimigo pode até tentar te derrubar, mas você só cai se o seu alicerce não for Cristo. Se o seu alicerce não for Cristo, o tom não é certo mesmo. Pode sentar, Bruno. Já acordou, né? Amém. Pode sentar aí. Então, a gente tem que começar a perceber certas coisas do mundo cristão. A gente tem que começar a perceber certas coisas do mundo espiritual. Tem gente que só anda por vistas deste mundo aqui, mas existe um plano espiritual que é muito poderoso, irmãos. Existe um mundo espiritual que nesse momento está tendo batalha lá, por cada um de nós que está aqui, por aqueles que não estão aqui também. Quando a gente está orando, e nós começamos a orar, e vamos orando, o mundo espiritual se movimenta, irmãos. O mundo espiritual não é igual você está vendo aqui, não. O mundo espiritual é anjos contra demônios mesmo. É espadada para lá, espadada para cá. E cada um de nós tem uma armadura. Mas aonde que está a sua armadura? Você tirou a armadura e botou um vestido. Você tirou a armadura e botou uma calça, uma camisa. Você tirou a armadura e está pelado. Se você não está usando a tua armadura, é a mesma coisa que você está nu. Porque a todo instante você vai ser atacado, irmão. A todo instante, seja no pensamento, seja através de outras pessoas, seja através da proposta do pecado, seja através da tentação. A todo momento você vai ser provado, a todo momento você vai ser tentado. A diferença de prova e tentação é que a tentação vem do diabo, a prova vem de Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Meu irmão cantava essa música, vocês lembram dele, irmão Lázaro? Cantava essa música, né? Meu irmão, primo do Yuri, primo do Bruno, primo da Lara, né? E tal. Está na glória hoje, em nome de Jesus. Mas as pessoas esquecem que a alegria do Senhor é a nossa força. Por mais que a luta venha pesada, e vem pesada. Uns dias atrás, nossa irmã Rosana passou por um infortúnio, perdeu um irmão, e a gente sabe como é duro perder um ente querido. Eu me lembro que quando pedi meu pai, eu tinha chegado de Belo Horizonte, tinha botado a roupa na máquina para lavar, e de repente me ligaram no quartel que se eu quisesse ver meu pai vivo, eu tinha que ir naquele momento para voltar para Belo Horizonte de novo. Peguei o carro, fui para Belo Horizonte. Quando eu cheguei lá em Nepomuceno, minha irmã me liga e fala: olha, pode vir direto para Manhuaçu, que o pai faleceu e nós vamos, e a mãe já está trazendo ele embora. Naquele dia eu andei 1.300 quilômetros dirigindo. Cheguei 7 horas da manhã lá em Manhuaçu e dizendo que estava acabando de arrumar o corpo. E foi eu só me dei conta que eu tinha perdido meu pai depois que ele foi enterrado. E viver o luto é fundamental. Você viver o luto é fundamental. Porque se você não vive o luto, você fica com um sentimento de culpa.
E todas as vezes que você lembrar daquela pessoa, você vai chorar, não de saudade, mas por sentimento de culpa. Porque talvez você não falou um eu te amo quando poderia ter falado. Ontem eu vi uma pessoa falando algo, e é verdade, um professor, esqueci o nome dele. Ele falou que uma pessoa, quando está no hospital, e o médico chega lá e fala assim, ó, não tem mais jeito. A pessoa vira para o médico e fala assim, ou melhor, ela não fala assim, não, doutor, me dá mais uns 2 dias de vida aí, que é para mim poder tomar uma pílula, me dá 2 dias de vida aí, para eu poder comer um churrasco, não, a pessoa vai falar assim, me dá pelo menos umas horas aí para me abraçar o meu irmão, que tem 10 anos que eu não falo com ele, para me pedir perdão para o meu pai, por tudo que eu fiz por ele, que eu não fiz por ele, para me pedir perdão aos meus filhos, que eu maltratei tanto. A gente tem que começar a entender que nós não somos desse mundo aqui. E se Jesus não voltar hoje para todo mundo, Ele pode voltar só para você. Ele pode voltar só para mim. Às vezes eu estou deitado lá no meu quarto, eu gosto de ficar deitado no meu quarto sozinho lá, fico pensando às vezes. Tem gente que tem aquela ambição, né? Aquela vontade, não, eu tenho aquela vontade de viver e tal. Todo mundo tem essa vontade de viver, na verdade todo mundo tem. Mas tem gente que quer viver 100 anos, tem gente que quer viver 120 anos e tal. Eu não penso assim. Nunca pensei desse jeito, que eu ia viver 80 anos igual meu pai viveu. Viver 78 anos igual minha mãe tem. Eu nunca pensei assim. Eu sempre achei que Jesus vai voltar para a minha geração. Eu sempre acreditei que Jesus vai voltar para a minha geração. E eu não sei se vai ser só para mim ou se vai ser para todo mundo, mas que eu não tenho essa expectativa. Enquanto eu estiver aqui, vou trabalhar para o Senhor com todas as minhas forças, mas o dia que Jesus falar, ó, está na hora, bora, eu quero estar pronto. E toda oração que eu faço, eu peço para Jesus preparar a minha vida para subir com Ele. Isso é a coisa mais importante da minha vida. É que Jesus prepare a minha vida para que eu possa subir com Ele. Eu não sou crente, irmãos. Eu não sou crente só porque eu conheci a palavra. Eu não sou crente só porque eu gosto de cantar. Eu não sou crente porque eu sou pastor. Não, eu sou crente porque eu quero morar no céu. Eu sou crente porque eu conheci um Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história desde o ventre da minha mãe. Eu sou crente porque Ele me chamou lá no ventre da minha mãe biológica lá. Ele falou, esse aqui é separado para mim. Por isso que eu sou crente. Eu creio demais na palavra do Senhor, eu creio demais em Deus. E eu sei que tem muita gente que anseia a volta de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: pensar na volta de Jesus traz 2 sentimentos distintos. Põe a frase para mim, Gabriel. 2 sentimentos distintos. Primeiro, alegria e satisfação. E para outros, medo. Porque tem gente que não sabe se vai ser salvo, mesmo estando dentro da igreja. Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor e não sabem se vão ser salvos. Certa vez o pastor Marco Feliciano conta que ele conversando com Deus, e Deus perguntou para ele, você sabe onde estão os corações mais duros? Aí Marco Feliciano pegou e falou assim, será que deve ser das prostitutas que vendem corpo, ou deve ser, sei lá, dos assassinos? E Deus falou para ele, não, estão dentro da minha casa, porque ouvem a palavra todos os dias, mas eles só escutam, eles não ouvem. Escutar é diferente de ouvir. Escutar, eu dou um grito aqui, escuta lá na praça. Ouvir é quando chega aqui e desce aqui, ó. Tem muita gente que só escuta. Ela vem na igreja, escuta, mas a vida dela não muda. Permanece do mesmo jeito. Permanece do mesmo jeito, a vida dela não muda. Não muda porque a mente não muda. A mente ainda continua sendo daquela pessoa lá do mundo. Continua sendo aquela pessoa que lá no mundo defraudava os outros, roubava os outros, prostituía,
ser pornográfica, adúltera, ela continua a mesma pessoa. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, para você que nos acompanha aqui pelas mídias sociais. Eu acabei de citar vários pecados aqui, e você pode cometer todos esses pecados sem fazer o ato. Se você olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já cometeu adultério. No seu coração você já cometeu adultério. Se você pensa em roubar o teu irmão, já houve a intenção. Já houve a intenção. E o Senhor não vai nos julgar, não é só pela prática, mas é pela intenção também. O coração do ser humano é enganoso. A palavra diz que o Senhor esquadrinha o coração do homem. O coração do homem é enganoso. E é mesmo. Quantas vezes você achou que você estava amando desesperadamente? Nossa, eu amo, e tal. Passava uma semana depois, você nem lembrava da pessoa. Quer um exemplo dentro do mundo gospel? Você cantava músicas há um tempo atrás que era uma febre no mundo, no Brasil inteiro. Hoje ninguém nem lembra de quem cantava aquela música. A gente fica abismado de ver como que as pessoas têm cedido ao que é errado. Cedido, mas ela nem luta. Porque tem situações que apresentam diante da gente que às vezes, vou dar um exemplo rápido, simples aqui. Às vezes você está andando na rua, você toma um tropeção e cai, sai um palavrão, às vezes sem querer. Outro exemplo que eu vou dar aqui, às vezes o cara está indo aqui, né? Ele está indo aqui. Aí vem uma menina bonitinha de lá, olha normal e vai embora. Agora tem um cara que faz isso aqui, né? E vai quase que parte do poste. Meninas e meninos, homens e mulheres, não é porque somos mais velhos que estamos fadados também a não cair. O maior expoente da minha geração de pregador da palavra foi Jim Swagger. Alguém aqui lembra dele? Irmão, ele lembra. Eu acho que talvez ele tenha sido a pessoa na minha geração que mais ganhou almas, na nossa geração, né? Pregava mais de 180 países. Um belo dia, o Jornal Nacional anuncia: Jim Swagger cai em pecado. Você lembra disso, irmão? Você lembra? Jim Swagger, no Jornal Nacional. Jim Swagger caiu em pecado, foi pego saindo do motel lá com a mulher. Sabe qual era o pecado de Jim Swagger? Pegar uma prostituta, um outro camarada, e assistir os dois tendo relação. Esse era o pecado disso. Mas quando a pessoa cai num pecado desse, aí é que vem o pulo do gato, né? Tem muita gente que faz o quê? Ó, aqui ó, olha o que a pessoa faz, ó. Vencendo, vem Jesus, glória, glória, aleluia. O que ela está fazendo? Ocultando o seu pecado. Sabe o que Jim Swagger fez? Chamou toda a televisão dos Estados Unidos, mais de 30 mil pessoas na igreja que ele pastoreava, e ele pega e fala: eu pequei contra vocês. Eu pequei contra vocês. Estou aqui para pedir perdão pelo meu pecado. Você perdoaria Jim Swagger? Quem perdoaria? Isso é cristianismo. Porque nós, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Às vezes nós atendemos casos de adultério, e quando você vai conversar com a pessoa, conversar com a pessoa e a pessoa fala para você assim:
Aí eu não resisti à tentação e tal, porque o meu marido é assim, a minha mulher é assim, não sei o que, e trata a gente mal, e etc e tal, porque tem gente que trata todo mundo de fora bem, mas os de casa ele é uma carroça, sem educação, arrogante, prepotente, não toma banho, é complicado. Eu estava vendo o Eloy falar outro dia no Instagram, o cara mandou para ele assim: irmão, o diabo está agindo, estou 3 dias sem tomar banho. E virou pro cara e disse: não, irmão, não tem nada de diabo nisso aí não, você que é porco mesmo. Ué. Tem caras, eu conheço pessoas assim, isso que eu estou citando. Tem homem que chega em casa, o cara trabalha o dia inteiro, suado, fedendo pra caramba. Chega em casa, quer que a mulher esteja cheirosa e ele ia lá abraçar a mulher daquele jeito. Não dá, ué. Tem que ter simancol, ué. Aí a mulher ficou o dia inteiro em casa, lavou lá as vasilhas e tal, a tarde inteira assistiu sessão da tarde, não sei o que. Aí o marido chega em casa, a mulher com cabelo desse tamanho, uma cara de bruxo, de misericórdia. Aí o marido chega, pelo amor de Deus, o que é isso aí? O cara não conhece nem a mulher dele, velho. Aí o que abre precedente para isso? O amante. Por quê? Porque o amante vai estar sempre cheiroso, vai estar sempre bonitinho, gostosinho lá, todo cheio de amor para dar lá. E o marido é uma carroça, a mulher é uma mula, e aí vai. E aí quando vem a tentação, o que acontece? Pastor, não resisti. Mas existe mesmo. A gente pega isso com a própria mão e traz para a vida da gente. Não é fácil ser crente. Não é fácil não. É igual o pastor Abílio Santana dizia: ser crente é ser carregador de cruz, irmão. Ser crente é lutar. O reino dos céus é tomado por esforço. Se você está achando que você vai ficar na vida boa aí o tempo todo, sei não, você tem que tomar cuidado aí, porque de repente você vai entrar em outra porta aí no plano que não vai ser o céu. Se você está achando que vai entrar de qualquer maneira lá, ontem eu estava lá em Poços, é claro que isso não tem nada a ver, mas para vocês verem como que a gente julga as pessoas, né? Lá em Poços, tudo quanto é sinal, tem alguém jogando malabares, jogando moeda, pedindo moeda, negócio. Tinha um cara lá, com 2 alagadores na orelha, desse tamanho assim, a orelha do cara. Aí eu virei para o Lucimar e falei assim: eu imagino quando ficar velho, que tem esquisito que vai ficar assim. O nosso corpo, eu quero falar aqui, porque depois, se você achar que não tem embasamento, você vai ler lá no livro de Tito. O nosso corpo, ele é morada de quem? Espírito Santo. Nós, como servos do Senhor, nós temos que exalar o quê? Perfume de quem? Então não justifica, meu irmão. Não justifica. Não justifica você vir para a igreja sem tomar banho. Você vai abraçar seus irmãos aqui. Se você não tem um desodorante, você não tem vou dar uma receita: limão com bicarbonato. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Certa vez eu fui orar para um rapaz, fiquei com dó dele. Ele tinha saído do serviço, o tempo que ele tinha para ir era daquele. O cara estava com vaca, com negócio de cio. E eu nunca vi um troço para perder mais do que aquilo. E eu fui orar para o rapaz, mas eu orei na raça, irmão, porque estava difícil. Foi na raça, porque estava difícil. O lugar era pequeno. Eu não sei de onde saiu tanto mosquito. Devo ter comido uns 15 quilos de mosquito lá no dia. Então estava igual saco, e tal. Quero dizer para vocês que, como morada do Espírito Santo, além de você cuidar do seu estereótipo, do seu corpo físico, você tem que cuidar do que está dentro de você. Cuidar do que está dentro de você. A gente vem para o culto, e quando a gente chega aqui, a gente quer o quê? Alimentar da palavra de Deus.
Se você ler lá no livro de Tito, vai falar para você como que deve ser o bispo, o pastor, o obreiro da casa do Senhor. Você já imaginou? Eu vou orar aqui pela irmã. Na hora que eu boto a mão na cabeça da irmã, a irmã cai. Eu acho que a irmã caiu no espírito, ela caiu porque meu subaco está fedendo. Gente, tem pessoas que precisam entender uma coisa. A palavra de Deus fala que não vai haver tentação que nós não vamos suportar. Mas você tem que entender também que a nossa igreja tinha um grupo de brincadeira do WhatsApp. Eu acabei com esse grupo. Um dia eu estava lá no Brás. Eu acho que o Atos estava comigo. Acho que o Atos estava comigo. Acho que Maria estava. Né? Eu vi um cara deitado lá. Quem já viu aquela figurinha dos pés sujos? Quem já viu aquela figurinha? Eu vi. Ninguém me contou, não. Eu vi um morador de rua deitado, tampado com a coberta, só com os pés do lado de fora. Parece que tiraram a foto do pé do cara para fazer aquela figurinha. Que cortou meu coração. Eu proibi, falei, não quero que ninguém posta essa figurinha no grupo. E tal. É um desrespeito com uma pessoa que está numa situação de rua. Só quem vive em situação de rua sabe o que é. É a mesma coisa, só quem tem depressão é autoridade para falar sobre depressão. Eu tenho para mim que nem um médico que estudou lá e não é uma autoridade 100% para falar sobre depressão, se ele não viveu. Porque a depressão é você se trancar dentro de você mesmo. E não ter janela nem porta para você sair. Quando eu tive síndrome do pânico, minha esposa passou um vale comigo. Porque todo dia eu achava que eu ia morrer. Eu chegava a olhar para o peito estava desse tamanho assim, eu vou morrer, eu vou infartar aqui agora. E dava crise, às vezes de 1 hora. Crise. Eu lembro lá na igreja de Fama, teve um irmão lá que foi internado no hospício. Ficou mais de, acho que 2 anos no hospício. Jesus curou ele lá. Agora eu fico imaginando como é que a gente cede para as coisas tão pequenininhas, coisas tão banais. A pessoa chega perto de você, rapaz, não tem ninguém vendo, vamos tomar uma cerveja. Aí o cliente vai lá e bebe a cerveja, acha que não tem nada a ver. Não, rapaz, o que mais acontece é o seguinte: o cara é crente, trabalha com pessoas que não são crentes, aí começa aqueles papos esquisitos lá de mulher, ou um monte de mulher, papo de homem. E aí o crente embarca na maior tranquilidade e fala. Aí no final, sempre acontece isso. No final, alguém chega e fala assim: uai, mas você é crente, está falando essas coisas? Você é crente? Você faz essas coisas? Que isso? É o que mais acontece. Quem já viu isso aqui? É o que mais acontece. Amados irmãos, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. E para o Espírito Santo se manifestar em você, você tem que buscar. Desde o asseio com o seu próprio corpo. Se você não tem asseio com o seu corpo, você não vai ter asseio com a tua alma e com o teu espírito. Se o que é latente, que é pegar um sabonete, tomar um banho, você não gosta de fazer, você não faz, imagina buscar o azeite para dentro de você então. E aí? Como é que fica? Se a parte estereótipa sua você não cuida, você não vai cuidar de você por dentro também, não, é? E aí, meus irmãos, às vezes vocês estão achando que eu estou falando isso aqui para alguém. Não estou falando isso para ninguém, estou falando para a igreja. E estou dando a referência para você ler lá no livro de Tito. A gente tem que parar com esse negócio de aceitar a moda do mundo, aceitar o que o mundo oferece, aceitar o que vem do mundo, porque o que vem de lá, meu irmão, o mundo jaz no maligno. E tem gente que parece que esqueceu disso aí. Não, porque vai ser só um churrasquinho ali e tal, vai ser de boa, tranquilo, sossegado.
mas chega lá, é só palavrão que voa, é só aquelas músicas mais esquisitas do mundo. Outro dia eu falei aqui, não sei, uma história que me contaram aí. Aí a pessoa foi e cantou a música. Ai meu Deus, pra que a pessoa cantou a música? Porque troço ficou na minha cabeça. Trabalhei essa noite. Porque ficou na minha cabeça, não saía de jeito nenhum. Jesus tem misericórdia de mim. Apaga esse troço da minha mente. Quando sai uma, vem a outra. Antes era aquela, né, pega não sei o que lá, bate de ladinho, não sei o que. Eu vi crente dançando essa porcaria. Eu vi crente dançando essa porcaria. Não, pode rir mesmo, é de rir mesmo, mas é de dar raiva também. Sabe por quê? Porque na hora do louvor, a gente está esgoelando aqui para cantar uma música e tal. Somos um jardim diante do Senhor. Aí a pessoa não canta de jeito nenhum. Mas chega em casa, tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Pelo amor de Deus, velho. Sangue de Jesus tem poder, velho. E todo ano, aquela desgraça daquele carnaval de Salvador, lança um raio de uma música lá, que toca no rádio, você ouviu uma vez. Você não coloca na rádio, a nossa igreja tem uma rádio. A nossa igreja tem uma rádio. Então, você não põe lá na rádio, nossa rádio só toca gospel, né? Mas você está passando na rua, em frente a uma loja, tem esse troço tocando lá. Você ouve uma vez, aquele troço fica na sua mente. Aquele trem fica. Aí você está dormindo de madrugada, daqui a pouco você acorda. Aí trabalhei essa noite. Misericórdia! Sangue de Jesus tem poder. Está queimado esse negócio em nome de Jesus. Sai da minha mente. Não dá, irmãos. Na hora que você quer cantar, eu vou contar uma experiência que aconteceu na igreja que eu era lá em Manhuaçu. A irmãzinha pediu oportunidade para cantar um corinho. Pastor, posso cantar um hino? Pode, tal. A irmã, ela foi lá, pegou e tal. A irmã, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Igreja vivada, né? Eu quero louvar o Senhor com um hino. Amém. Todo mundo, amém. Glória a Deus. Primeira vez que a irmã ia louvar. Na que a irmã deu o acorde, a menina diz que eu ficar muda, faz cara de mistério. Ô irmão, desculpe, irmão. Não, irmão, foi mal aí. Nossa, me perdoa, irmão, misericórdia, pastor, me perdoa. Ô pastor, não, irmão, nós entendemos. Pode cantar o hino. Na que a irmã deu o acorde, a irmã, de novo, diz que eu ficar muda, faz cara de misericórdia e tal. Pastor foi, dá o microfone aqui. Pastor Michele, quando se libertar das músicas do mundo, louva o Senhor. Então ele era muito sério. Tem coisas, irmãos, que acontecem. A Bíblia fala que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Nós precisamos voltar para a palavra. Precisamos voltar para a palavra. Precisamos deixar de acreditar em sofismas, em histórias da carochinha e ir para a palavra. A nossa mente tem que ser cativa no Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, você está dentro do culto e a sua mente está lá nos Estados Unidos, está lá na China, está lá na Rússia, está lá não sei aonde, está lá no frango assado que sobrou de ontem, está lá no feijão tropeiro que sobrou de hoje no almoço. É muito fácil a sua mente dispersar. Por isso que a gente tem ungido cada um que entra aqui antes da palavra, para que você receba o alimento e coma desse alimento. Amém, queridos? Quem entendeu a mensagem dessa noite? Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom e maravilhoso. E a gente vê cada coisa, que eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Ser cristão tem hora que é complicado, viu? É muita coisa que acontece que as pessoas... Isso aí, para quem já é velho de crente, né? Para quem já tem muitos anos de crente, como eu tenho 30 e poucos anos, né?
Sou Zé, mas a Dona Antônia tem muito tempo também. E já viu muita coisa, né? Já viu muita coisa. Coisa de rir, né? Coisa de chorar. Irmão no monte pedindo prova de Deus, a vaca correr atrás dele. Nós já vimos tudo já, ué. Já vimos de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não tem lugar melhor para estar do que a casa do Senhor. Não existe lugar melhor do que a casa do Senhor. A casa do Senhor é a nossa casa. E nós temos que começar a viver como se nós já estivéssemos lá. Fiz esse arrudeio todo para dizer isso para vocês. Nós temos que começar a viver como se nós já estivéssemos lá. Porque daqui a pouquinho vai pá, 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 e ó, Jesus vem, uau, e fica aí só a roupa para trás. Aí nós seremos mais alvos do que a neve. Louvado seja Deus. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Quando você olhar para o teu irmão, fala para ele assim: irmão, eu te amo, vou te falar em amor. Você tem cuidado do Espírito Santo que está dentro de você? Pergunta para ele. Pergunta para ele. E já vou dar a chave aqui, ó. Quando ele te perguntar isso, ele está falando no sentido geral, viu? É no geral. Por fora, por dentro, que nós não temos que ser só crente, nós temos que parecer também. Viu? Quando eu era da polícia, eu aprendi uma coisa que dizia assim: a mulher do polícia não pode ser só honesta, ela tem que parecer ser honesta também. As mulheres da igreja têm que ser honestas, mas tem que parecer honestas também. Nós não podemos ter pessoas, é claro que tudo tem um processo de mudança, né? Processo de mudança, de libertação. Mas quando você levantou a mão para Jesus, aceitando, você aceitou também a transformação que Ele vai trazer. É como se você assinasse uma promissória em branco: então aqui, Jesus, agora eu sou do Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu me lembro que a minha esposa gostava de usar bermuda e não sei o que e tal. Um dia Deus falou com ela, não foi para a igreja, falou com ela: filha, eu não quero te ver assim, a tua vestimenta não está me agradando. Agora, se ela chega aqui e fala assim: não, porque as mulheres têm, porque Deus colocou, heresia. A nossa roupa ela tem que ser moderada, não sensual, entendeu? Moderada, não sensual e sóbria. Quem tem recebido aí no Instagram umas coisinhas que eu tenho mandado para as pessoas aí? Eu tenho mandado uns negócios para as pessoas. Não recebido não, Alessandro? Vou mandar para você, ué. Não, vou mandar para você, ué. Vou mandar para você. A Lara não te mandou? Não mandou para você? Você recebeu, cara? Não? Vitória, você tem Instagram? Não, depois vocês me chamam no Instagram, eu tenho que mandar para vocês aí. Não que vocês estejam assim, mas é uma aula de bacana. Como se portar, maquiagem. Tem gente que vem com um batom mais vermelho que e tal, aí. Vai cumprimentar o irmão, deixar uma marca de boca aqui no irmão. Aí o irmão chega em casa, apanha lá, ué. Não dá, ué. É complicado isso aí. Então temos que cuidar de tudo. Mínimos detalhes. Pastor é isso. Pastorear é isso. Pastorear cuidando dos mínimos detalhes. Desde da coisinha mais simplesinha a mais complexa. Por isso que pastor não está aqui para ser amigo de ninguém. Porque se eu chegar perto da Vitória, olha, sua roupa está um pouco indecente. Ai, pastor, mas o senhor é tão legal que não sei o quê. Não, Vitória, sua roupa está indecente. Muda sua vestidura dentro da igreja. E na tua casa também. Leia o estatuto da igreja, você vai ver lá como que deve se proceder. Aí a irmã quer ir para o batismo, quer colocar biquíni no batismo. Eu tenho que repreender em nome de Jesus, velho. Uai, não dá, ué. Vou mandar para você, Lília. Pode deixar comigo. Estou pedindo aqui para mandar, ó.
Pediram aqui para mandar para ela lá, a mãe da Vanessa. Entendeu? Então é nos mínimos detalhes. A gente cuida nos mínimos detalhes. E pode ter certeza, irmão, se eu chegar e falar, é porque o negócio está escandaloso mesmo. Se eu chegar e falar, é porque está escandaloso mesmo. Aí a gente tem que cortar isso aí pela raiz. Porque nós não podemos sensualizar. Não podemos. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos agora fazer uma oração. Depois nós vamos apresentar os nossos novos líderes, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô Yuri, vamos fazer um negócio aqui. Vamos chegar o púlpito um pouquinho para trás aqui. Para dar espaço aqui na frente, né? Vamos chegar o púlpito um pouquinho para frente aqui. Não, pode deixar. Só arrastar aí. Porque ele está gravando aí. Aqui tá bom. Amém. Graças a Deus. Bom, nós vamos adorar o Senhor. Queria que a Maria tirasse as fotos, né? Eu acho que pode chamar as crianças e já pode pôr as crianças aqui também. Amém. Pode vir as crianças já. Pode sentar lá perto do papai e da mamãe. Pode sentar lá perto do papai e da mamãe. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos ficar de pé. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. As crianças vão ficar quietinhas. Amém. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, pela beleza da tua santidade. Queremos nessa noite, meu Pai, declarar que o Senhor é bom e que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja conosco. Obrigado, meu Deus, pela beleza da tua santidade, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor cuida dos mínimos detalhes. O Senhor cuida desde a unhazinha encravada, meu Pai, a queda de cabelo. O Senhor muda tudo. O Senhor muda quando nós aceitamos a Cristo. O Senhor faz em nós uma transformação. O Senhor, essas palavras, meu Deus, que o Senhor manda pregar dessa forma, é porque às vezes nós estamos ficando meio fosco. Aí o Senhor vem, Pai, joga em nós um caol, dá em nós uma esfregada, nós começamos a brilhar de novo, porque nós somos utensílios de ouro na tua casa, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Então às vezes é preciso que o Senhor venha mesmo, Pai, o Espírito Santo vem mesmo e passa em nós uma flanela aí para nós começar a brilhar. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós nunca, Pai, vamos rejeitar a correção do Senhor. Nós nunca, Pai, vamos dizer não ao Senhor. Por isso, Pai, que nós te amamos, Pai. Por isso que nós te amamos em espírito e em verdade. Por isso que nós te amamos, Pai. E por isso que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Bom, eu queria chamar aqui na frente primeiro. Vamos começar, né? Vamos consagrar aqui Ministério de Mulheres. Está saindo a nossa irmã Pâmela e está entrando a pastora Lucimara, que vai a partir de agora tomar conta das mulheres da igreja, né? Então nós vamos estar aqui fazendo a unção da pastora. Louvado seja o nome do Senhor. E te desejo um sucesso, que Deus possa te abençoar grandemente, que a graça do Senhor, né, que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida, e que nesse ano de 2023 você possa ser bênção na vida dessas mulheres, tá? Eu te consagro como líder de mulheres da igreja Fonte de Água Viva, que em nome do Senhor Jesus a graça e a misericórdia do Senhor te acompanhem, que a sabedoria do Senhor acompanhe você em todo instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E concomitantemente, ela também vai assumir, vai continuar, né, como líder dos jovens, né? Ela vai continuar para o ano de 2023. Então nós te abençoamos também como líder de jovens nessa igreja.
Você tem feito um trabalho espetacular aí, né, com os jovens, um crescimento de mais de 100% de 2021 para 2022 na sua gestão. Que Deus te capacite cada vez mais e que você seja verdadeiramente a líder a ser seguida por eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, também consagramos também o ministério das visitas, né? Que esse ministério possa trazer muitas almas para a igreja. Que cada pessoa que você visitar juntamente com a sua equipe seja abençoada pelo poder no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Agora eu quero chamar o líder de homens, que é o Yuri, né? O Yuri será o líder de homens e o líder de visita dos homens. Em nome do Senhor Jesus, eu te consagro, amado irmão, como líder de homens desta igreja e como líder das visitas também, que o Senhor possa te capacitar cada vez mais, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sabedoria, graça e paz, que em nome do Senhor Jesus, quando você abrir a sua boca, saia uma rajada de palavras vindas do céu, e que em nome do Senhor Jesus, você comece a dar muitos frutos, que são almas na palavra de Deus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Quero chamar aqui o Bruno. Vem Bruno também, pode vir. Nós vamos também ungir os nossos irmãos, os três aqui. São os intercessores da igreja. O Bruno agora está entrando para esse ministério. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como intercessor desta igreja. Que o Senhor possa te usar grande e poderosamente. Que a mão do Senhor esteja sobre você. Que ao abrir a sua boca em oração, o Senhor ouça a sua oração e o clamor que tu farás por esta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também te capacite como intercessor desta igreja. E a você também como intercessor desta igreja. Que a bênção do Senhor venha sobre a vida de vocês e que vocês possam estar preparados, porque o inimigo ele é sujo, o inimigo ele é sagaz. Então que vocês estejam com o coração sempre voltado ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que todas as cadeias que sejam levantadas caiam por terra e que vocês sejam bênção do Senhor para esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Quero chamar a Lavínia. Lavínia está a assumir a liderança do Ministério de Dança da Igreja, um ministério novo que está sendo criado hoje. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você possa ser uma líder nesse ministério de dança. Daqui a pouco você terá companheiras que estarão com você sob a sua liderança. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa te dar capacitação, o Senhor possa te abençoar e que você seja bênção nesse ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero chamar a Maria Eduardo, que continuará no secretariado da igreja e líder da salinha das crianças. Amém? Ministério infantil. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como líder da salinha das crianças, do Ministério infantil e também do secretariado da igreja, que você já exerce com maestria, com excelência. Que o Senhor possa te abençoar em nome do Senhor Jesus, e que todos os projetos que o Senhor colocar no teu coração possa fluir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Faltando quem? Está faltando o Gabriel. Gabriel vem aqui. Gabriel é líder do Ministério de Som e Instrumentação. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você continue trabalhando na obra do Senhor, sendo exemplo aí, né, para aqueles que trabalham na obra do Senhor também, de zelo, né, com os instrumentos, com os equipamentos, né, com a parte de som, né. Que o Senhor te abençoe e que você possa, em nome do Senhor Jesus, dar muitos frutos nesse ministério. É o que eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lária vai continuar como líder do Ministério. Jesus é o nosso convidado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você possa continuar dando frutos nesse ministério,
porque esse projeto foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração, e nós fizemos esse projeto durante esse ano de 2022, e para o ano de 2023 nós vamos trabalhar muito mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te capacite, te dê ali paciência, condição de exercer esse cargo e ser bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Atos, ministério de visita também. O Gino Atos aqui, no ministério de visita, vai ser companheiro do Yuri, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa trabalhar muito para o Senhor nesse ano de 2023 que vai se iniciar. E lá no Ministério de Homens também, que você seja bênção e seja um exemplo aqui para esta igreja. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Alessandra, Ministério de Louvor. A Alessandra já canta comigo já tem tempo, mas ainda não havíamos ungido, né, Alessandra? Então nós vamos ungir a Alessandra hoje como levita na casa do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor venha ungir a garganta da tua filha, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus ela possa continuar sendo bênção aqui nesta igreja, trabalhando aqui, meu Pai, e nos auxiliando naquilo que precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Está faltando alguém. Pâmela. Vem aqui, Pâmela. A Pâmela, ela é diaconisa da igreja, mas ela foi ungida lá no monte, por designação primeiramente do Senhor Jesus, né? E designação do pastor Josué e confirmação do Espírito Santo na minha vida. Pâmela está recebendo hoje a unção de missionária desta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te leve a lugares que Ele não me levou, que Ele não levou outros daqui. Que em nome do Senhor Jesus você possa fazer a diferença, que você possa ser imitadora de Cristo, que Deus coloque as palavras na sua boca, que você não venha pregar de si mesmo, mas que você venha pregar, que diminua você, mas Cristo cresça em você. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, a graça e a misericórdia do Senhor alcance a sua vida, e que você administre as suas emoções, administre os seus pensamentos, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor seja o teu guia, o Espírito Santo habite em você, e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, seja representante de Cristo e da Igreja Fonte de Água Viva, consagrada ao ministério de missionária desta igreja. Amém. Maria Eduardo. E mais quem? E vocês já estão abençoadas também, como visitando, fazendo parte do grupo de visita da igreja. Amém? Na próxima semana nós estaremos tendo a consagração ao presbitério do nosso irmão Yuri, que será levantado ao cargo de presbítero da igreja, e da Maria Eduarda ao cargo de diaconisa da igreja. Amém? Aos irmãos que ainda não foram levantados, tua hora está chegando aí. Amém? Aí o Bruno também será levantado ao diaconato, e vocês receberão as novas carteiras de vocês no próximo culto do dia 31. Amém? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, nós adoramos ao Senhor. Que essa nova liderança, essas novas lideranças aí, alguns novos, outros já vão estar indo para o segundo ano aí à frente do ministério, né? Produza mais do que você produziu em 2021. Amém? Em 2022, aliás. Produza mais. Tem muito mais coisa para a gente viver juntos aqui. Coisas muito maiores. Lembre, para você que está sentado aí no banco, como membro desta igreja, você já é um intercessor desta obra. Amém? Você já é um intercessor dessa obra. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu me despeço aqui dos irmãos da internet. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima sexta-feira.